Então, meu nome é Laura Bermoreira, eu sou a idealizadora, fundadora do Roubadinhas. Então, Prazer Roubadinhas, hoje em dia esse é um perfil que ele está até meio desatualizado, porque é um negócio que começou completamente de uma maneira totalmente orgânica e totalmente voltada para com um viés mais de redes sociais, de compartilhamento de roubadinhas na dieta, que era um termo que eu usava de uma maneira para comer coisas não saudáveis e, de certa forma, compartilhar com que as pessoas pudessem ter essas experiências nos lugares que eu realmente gostava. Por eu ter esse viés bem empreendedor, por eu ser uma pessoa que acredita muito em parcerias ganha-ganha, por eu acreditar muito que a gente... Eu estou um pouco nervosa, tá? A Ketina me perguntou, Laura, está nervosa? Eu falei, não. Mas tá, vamos lá. Então, começando aqui direitinho, o perfil do Roubadinhas, ele foi um perfil que ele começou 100% orgânico no Instagram, para eu compartilhar dicas gastronômicas. E eu comecei aqui. Por que eu estou trazendo um pouquinho dessa timeline aqui para vocês, que eu não vou perder muito tempo mostrando isso, mas é para mostrar que hoje um perfil que ele acaba acontecendo, que começou nas redes sociais, e que tu vai num centrinho de Atlântida, e que tu vai numa avenida central, e que tu vê toda essa transformação de espaços, criando fundos de comércio, um espaço de mais ou menos 16 mil metros quadrados em Porto Alegre, com mais de 2 mil metros quadrados, ele começou completamente orgânico de redes sociais, comemorando a cada 100 seguidores em 2014. Então, isso foi uma coisa assim que várias pessoas me perguntam como é que o teu negócio começou. Ele começou sem ter essa pretensão de virar algo, né? Então, eu acho que isso, de certa forma, isso encoraja para que muitas pessoas também, muitas vezes, pensem, eu não fiz o meu plano de negócio, ou como é que eu posso fazer para começar? Eu acredito que muito é de tu querer ir lá e tu querer ir fazer e tu acreditar na beleza dos teus sonhos e realmente ir lá e organizar. Então, aqui eu vou trazendo, vou passar bem rapidamente, porque eu tenho meu tempo bem corrido, acho que isso que me deixou um pouco mais nervosa. Então, aqui começa quando eu criei o site do Roubadinhas, começou primeiro com o Instagram, depois eu criei o site, e aí começou esse sonho sair um pouco só das redes sociais. E aí eu fui para o Sonho Offline, onde eu começo a montar estações roubadinhas. Eu começo a fazer desde formaturas, casamentos, lançamentos de marcas, de lojas, lançamentos de coleção. E aqui, tá, era eu que chegava, eu que escolhi o fornecedor, eu que provava cada um e ia nas próprias lojas, eu acabava montando essas estações, sempre fomentando muito o empreendedorismo do menor ao maior. Então, eu nunca cheguei e peguei apenas de uma fornecedora, a mais consolidada do mercado. Eu gostava justamente dessas pessoas que começavam, que muitas vezes faziam seus doces nas suas casas, mas que tinham alguma especialidade muito boa. Eu provava, e eu acabava incluindo nas minhas estações. Então, eu comecei realmente montando mesas com pequenos fornecedores. E aí, a partir disso, eu foi crescendo, o negócio foi aumentando. Eu sou uma pessoa que eu sou viciada em ações de experiência, então eu fiz uma primeira corrida em Canela, e aí isso também me possibilitou sair um pouco desse mundo só online, né? Eu acabei fazendo essa primeira corrida, depois eu lancei um aplicativo, e aqui está o primeiro começou com um site, né? Que é essa lâmina aqui do meio. E depois a gente lançou um aplicativo. Então, simplesmente em 2016, quando existiam pouquíssimos aplicativos, a gente lançou o aplicativo do Roubadinhas por Menos, que era dar roubadinhas pagando menos. Então, eu fazia tudo é muito baseado em curadoria, em experiência, em vocês irem lá, darem roubadinhas na dieta, mas realmente não se arrepender do que vocês estavam colocando para dentro, porque era tudo escolhido a dedo. Então, depois disso, eu fazendo um dos meus projetos gastronômicos, eu fui fazer uma viagem, né? Era um tour que eu fazia porque eu fui tenista profissional, e daí acabei largando a minha carreira porque eu rompi ligamento do joelho, tive fratura no fêmur, tive várias lesões que me impediram de seguir a carreira. O esporte, ele é algo que ele me formou. Eu acredito assim que ele forma muito o nosso caráter, ele me formou muito como pessoa. Eu me transformei muito numa pessoa muito competitiva também. O esporte, ele nos ensina muito a ter esse viés saudável, onde o tênis, ele é um esporte que ele é um esporte individual. Então, é tu contigo mesmo ali na quadra, desafios todos os momentos, não tem ponto perdido. Então, todas essas questões assim do esporte, eu acabava implementando na minha vida de empreendedorismo, na minha vida com as minhas relações interpessoais. E numa dessas viagens para Nova York, onde eu fui fazer o US Open Experience, que eu montei todo
um tour gastronômico e de esporte que a pessoa podia dar roubadinhas na dieta em Nova York e poder praticar muito esporte, fazer Nova York inteiro de bicicleta e várias coisas. As conexões são infinitas e eu acabei me conectando com Pedro Andrade, que era um cara que eu admirava muito, como um grande apresentador, uma pessoa que tinha todo esse viés dos seus projetos sociais dentro dos seus programas. Então, ele era uma pessoa muito referência para mim. A gente teve várias conexões, eu acabei sendo agraciada e podendo entrevistar ele. Fiz o meu primeiro vídeo mais relevante para o meu canal do YouTube, que não tem, sei lá, 1000 inscritos, eu acho. Mas aquilo ali foi me inspirando, principalmente porque ele me levou nesse espaço que se chama Gansevoort Market. E ele era o cara que ele tinha recentemente sido premiado como um dos caras mais bem vestidos do mundo, ele era muito renomado, e ele me levou justamente, ele olhou o meu perfil, e ele olhou, eu acho que esse lugar aqui tem, eu digo assim que muito dessas ideias e dos insights e tudo surgiu também, muito porque ele abençoou ali a partir do momento que ele me leva em Gansevoort Market para eu fazer essa entrevista com ele, que era um espaço nada mais nada menos do que cimento queimado dos pés à cabeça, tubulações aparentes, um espaço super conectado, né, que quase 24 horas, pet friendly, com várias operações gastronômicas, com uma curadoria incrível, e aí veio meu primeiro insight. Quando eu acabei voltando dessa viagem, muito inspirada, eu estava um pouco cansada dessa coisa de redes sociais, e eu acabei pensando, por que não trazer um Gansevoort Market, um estilo, né, modéstia à parte, para Porto Alegre. Porque tinha muitas pessoas que, Porto Alegre, porque se tem que fazer alguma coisa, tem que fazer em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Eu sou super bairrista, sou uma pessoa muito apaixonada por Porto Alegre. Eu acredito muito no potencial daqui e sou uma gaúcha que vai lá e faz. Eu não tenho aquela tendência de ficar criticando o gaúcho, isso aqui é terra de caranguejo e tudo mais. Acha isso, então vamos lá e vamos fazer alguma coisa pela cidade, vamos fazer alguma coisa pelos espaços, vamos transformar, vamos parar de ficar se vitimizando, vamos parar de ficar se inferiorizando, vamos pegar e contar com aquilo que a gente tem. Naquele momento, no caso, eu não tinha esse, como é que eu vou dizer, nenhum know-how, né, de criação de espaços. Eu tinha uma credibilidade dentro do mercado da gastronomia, mas muito longe do que eu estava já visando ali a partir daquele primeiro momento. Então, foi através desse espaço que me inspirou muito, que me encorajei de dar essa tacada, dar esse peitaço e fazer o primeiro ano da Casa Roubadinhas de Verão. Aqui é eu no chão da obra, gente, com verba inexistente praticamente, parcerias infinitas e um tempo recorde. Nosso verão aqui chove bastante também. Então, foi o início de tudo, verão de 2016 para 2017, quando eu volto de Nova York completamente inspirada e de saco cheio dos próprios gaúchos falando mal dos gaúchos e que tu ia para a praia, isso aqui só tem 2 pizzarias e não tem muito o que fazer e tudo mais. E, ao mesmo tempo, na contramão, o que tu mais via era um boom de condomínios, mais de 26 condomínios horizontais em todo aquele entorno. E aí, tu meio que para e pensa, mas por que ninguém está fazendo isso? Será que não tem público? Será que não tem... o PIB não está por aqui? Muito pelo contrário. É porque, realmente, eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas têm preguiça de ir lá e fazer. É uma trabalheira? É uma trabalheira. E aí, o que eu comecei a ver? Ao contrário, né, de outras praças, a gente tem o nosso verão muito bem definido. E são mais ou menos assim, esse, por exemplo, foi 1 mês e meio, praticamente, né? Porque o carnaval foi curto, mas a gente chega muitas vezes a ter quase 3 meses. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer operações que elas consigam... o cara, ele tem que pagar a conta dele, né? Ninguém vai estar ali fazendo só por filantropia, infelizmente, não podemos estar fazendo só isso. Então, a gente precisava realmente que fosse um modelo de negócio atrativo para as pessoas. Então, a partir do momento que eu fui lá e eu pensei na Casa Roubadinhas, foi muito pensando, eu vou criar um espaço onde eu encoraje as pessoas de vir e as pessoas não vão se preocupar com praticamente nada, apenas das suas cozinhas para dentro. Então, foi aí que Laura Bier Moreira Parcerias Ilimitadas entra em ação. Então, eu peguei simplesmente todo esse know-how que eu tinha, toda essa quantidade infinita que eu tinha de muitas... nesse meio tempo, eu trabalhei num lado bem comercial com meu pai, eu trabalhei numa empresa de mídias ecologicamente corretas, onde eu acabava tratando direto com agências. Fui solidificando muito esse meu networking, e eu utilizei 100% desse networking para colocar
tudo que dava nessas parcerias ilimitadas dentro do espaço. Então, desde transformar o espaço em um lugar onde a gente conseguia ter os principais aulões com os principais personal trainers, sem que a gente cobrasse nada, porque eu sempre pensava no público que estava ali, que estava indo me prestigiar. Por que essa pessoa vai sair da sua casa, do seu condomínio, em pleno final de semana, que ela vai pegar e ela vai vir para cá? Porque ela quer ter uma experiência bacana, porque ela não quer, daqui a pouco, estar pagando para estar fazendo determinada coisa. Então, eu fui lá e eu fui ativando todos esses possíveis contatos, e foi aí que começou essa lâmina aqui. É o primeiro ano da Casa Roubadinhas. Era um espaço de mais ou menos 700 metros quadrados, onde eu fiz a primeira quadra de beach tênis. Isso era em 2017, nem se falava em beach tênis ainda. Aí eu, por ser tenista, conectei com marcas de esporte, que eu tinha esse relacionamento. Fiz vários lançamentos de várias marcas, que acabaram utilizando do espaço, porque a gente tinha um público super qualificado para lançar os seus espaços. Cozinhas experimentais, tudo fazendo conexões com grandes marcas de gastronomia, sempre propiciando, pensando, né, que eu estava plantando para colher e que eu estava ali propiciando experiências inesquecíveis para as pessoas, para que nos anos seguintes tudo fosse aumentando. Foi aí que a gente fez, no segundo ano, a Vila Roubadinhas, que foi em 2018, quando tudo ficou pequeno nessa casa de 700 metros quadrados. A gente acabou fazendo grande parte da curadoria desses 50 metros quadrados que a gente sublocava, e o negócio começou a dar certo, começou a deslanchar, e ao total foram mais de 40 marcas que a gente acabou levando para lá, dentre Pasta Chuta, Asiana, foram tudo marcas que, através do nosso relacionamento, a gente acabou trazendo para a Praia de Atlântida. Então, ao total, né, nesse meio tempo a gente enfrentou pandemia, a gente enfrentou várias crises, mas a gente conseguia se reinventar, a gente conseguia... Eu acreditava muito na beleza dos meus sonhos e das conexões, e as coisas realmente foram acontecendo. Então, a gente tinha muitos apoiadores, muitas ações de branded content, muito plantar para colher, teve muitas marcas que eu não ganhei no primeiro ano, nem no segundo ano, mas que eu brinco. A Claro... A gente, no terceiro ano, foi fazer o Beach Point com a Claro. No primeiro ano, eu emprestei para eles um espaço para eles colocar um locker. E tu pensa, tipo, meu Deus, Claro é uma marca gigantesca. Só que tu tem que ter aquela visão que tu tem que se tornar relevante para aquela marca. Então, por 2 anos, a gente praticamente pagou para ter uma marca super legal ali. No terceiro ano, a gente fechou. E, desde então, a Claro nunca mais nos abandonou. Trazendo apenas um case, assim, que eu acho que é super relevante. Jeep, eu comecei fazendo parceria com eles na Expo Inter, sendo uma influenciadora da Jeep Renegade, e a gente acabou levando para eles um espaço de fazer uma pista, um Jeep Trail, em todo o projeto. Mas isso aqui, as pessoas chegavam, isso aqui está com cara de Nova York, isso aqui tem cara de Miami, algumas coisas de marca. A Ilha da Melissa, meu Deus, como é que vocês tiveram essas ideias? Tudo isso era sempre buscando a experiência do consumidor que estava ali. Eu vou passar mais rapidinho, mas aqui a gente traz algumas marcas, Samarim, Sprite, Cristal, Golden Lake, Nivea, enfim, muita alma. Eu pegava e eu colocava, muitas vezes, essas marcas, elas entravam em contato comigo, e eu acabava conectando essas marcas, não fechando apenas um public post, e eu acabava fechando coisas mais relevantes. Aí veio Vila Roubadinhas em Porto Alegre, passamos por pandemia. Isso aqui, para quem já foi na Vila, é legal de ver, porque era um estacionamento, era um terreno baldio praticamente, e hoje em dia a gente traz muita vida no espaço. Lançamos ele com muita alma através de um drive-thru solidário, então a gente bateu recorde na arrecadação, a gente arrecadou mais de 7.000 peças de roupa, tinha vários pontos em Porto Alegre. Eu acredito que isso foi uma grande sacada também, quando a gente começa os negócios com alma, com essa fluidez, com essa energia. Deus está vendo, né? Então, aqui a gente também tem várias... a gente não podia entrar na Vila, daí tinha que botar os cardápios na frente, toda a questão de pandemia, não foi fácil sobreviver, foi muita resiliência, sim. Então, aqui tem várias ativações de marcas também que a gente tem. E aquela frase que eu sempre falo, e eu não consigo me desapegar dela, que sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, por que não sonhar com um centrinho? Através de uma bela... bola nas costas, que eu posso dizer assim, que eu tomei, eu acabei me reinventando, acabei sonhando grande e acabei querendo adotar um espaço que era muito significativo para mim e para possivelmente vários de vocês. Como eu ia explorar esse espaço comercialmente falando, não podia ser uma adoção, tinha que ser
um edital, nós concorremos ao edital e nós saímos vencedores do edital. E como eu realmente aprendi muito com várias rasteiras na vida, eu me atrelei à D1, que é uma empresa fenomenal, que graças a eles, eles fizeram toda essa parte de construção e incorporação do espaço. Sem eles não teria sido possível. A gente teve pouco mais de 3 meses para fazer essa obra. Claro que a gente não precisaria ter feito toda essa obra. Nesse primeiro ano, a gente tinha 4 anos para entregar todo um edital de memorial descritivo, mas como a gente já estava, né, sem aquele brilho no olho do nosso espaço que nós tínhamos da vida por mais de 7 anos, a gente queria sonhar de novo e eu digo assim, a alma, ela me move, era um espaço que já não tinha mais aquilo ali comigo, então eu realmente dei o meu sangue, é aquilo, eu não sou uma pessoa... eu tenho muitos parceiros, muitas marcas, bastante credibilidade, graças a Deus, uma equipe que grande parte dela está aqui comigo e que me ajuda a concretizar essas coisas, mas a gente não podia errar. Então, graças a Deus, a gente não errou, a gente foi muito abençoado, é um espaço que todo mundo que entrou lá esse ano sentia toda essa alma. Aqui eu vou passar um vídeo rapidinho de 1 minuto, que traz um pouquinho desse resgate nostálgico que a gente entendeu que a gente precisava fazer no espaço. A gente criou toda uma campanha digital, onde a gente pegou várias pessoas da Praia de Atlântida, pediu para que elas enviassem vídeos, fotos. Foi muito legal ver o feedback das pessoas enquanto elas estavam fazendo essa busca, porque várias pessoas nos mandavam e ainda desacreditavam que seria possível que o centrinho ficasse pronto. Mas, graças a Deus, ele acabou ficando pronto, grande parte dele. Ainda tem muitas coisas para ele ser... para ser implementada, né? Mas, porque como a gente falou, são 5 anos de licitação e a gente, por exemplo, a gente poderia ter entregado 20% da pavimentação nesse primeiro ano, 20% da iluminação, 20% do paisagismo. E vocês iam chegar lá e vocês iam se deparar com um cenário de canteiro de obra, que é o que muitas vezes parcerias que não... É por isso que eu acredito em parceria público-privada, que foi o que a gente fez e deu muito certo, porque para a prefeitura foi ótimo, eles, né, fizeram apenas o edital, o resto todo foi com a gente, mas graças a toda essa trabalheira que a gente teve, a gente conseguiu realmente colocar de pé. Então, aqui tem alguns números, a gente teve um engajamento absurdo, né? Foi super legal. Aqui alguns vídeos bem quando a gente estava... Eu convido vocês a entrarem no Roubadinhas Atlântida, que daí a gente passa um pouco de tudo isso que aconteceu. Aqui eram muitas pessoas com aquele medo, né, de, pelo amor de Deus, entreguem muito esse verde para o espaço, porque o espaço pede. Então, aqui hoje, como está o Centrinho de Atlântida, um espaço de mais de 16 mil metros quadrados, com muita gastronomia, prática de esportes, um espaço família, um espaço seguro, com mais de 26 câmeras, com um posto de polícia, uma roda gigante que nós poderíamos ter entregue, 30 segundos, que nós poderíamos ter entregue só no 4º ano, a gente já conseguiu viabilizar para esse ano. Aqui várias ações de branded content, ação de marcas que a gente fez. Enfim, gente, é isso. Roubadinhas é um espaço, ele é a curadoria, essa atmosfera vibrante, culinária de qualidade. E aqui, só para refrescar a memória de vocês, um antes do que era o Roubadinhas e agora o depois do Roubadinhas Atlântida. Então, sonho que se sonha só é sonho, sonho que se sonha junto é realidade. Acreditem na beleza dos sonhos de vocês. Muito obrigada. E desculpa a correria.